a Gi Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar por que eu não tenho mais operado mini dólar. Várias pessoas que me seguem há bastante tempo têm me perguntado, questionando que nunca mais vi você fazendo nenhum vídeo do dólar, nem postando nada relacionado a dólar, você abandonou o dólar. Então, sim, mais ou menos, né? Não que eu não opere nunca, mas tem se tornado bem raro eu fazer algum tipo de operação no mini dólar. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o motivo. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer a sua inscrição, deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu comentário, me seguir nas redes sociais, tem o link do grupo aberto no Telegram. Eu geralmente posto as coisas mais lá no Insta. Então, se você ainda não me segue, bora lá seguir. E vamos falar agora do mini dólar. Então, o que acontece? Principalmente para vocês entenderem. Eu sempre tive a minha preferência pelo mini índice, todos sabem disso. Gi, mas você não gosta do dólar? Não, não é que eu não goste do dólar, apesar de ter memórias bem ruins, que foi o ativo que eu mais perdi dinheiro. Não por culpa dele, por culpa minha, né? Obviamente. Mas as cicatrizes ficam. Então, sempre foi um ativo que eu sempre fiquei mais insegura operando. E não é insegura por não saber o que está fazendo. Sabe aquela coisa de não sei por que eu estou fazendo isso, por que eu estou operando esse ativo, eu não gosto tanto dele, mas é um ativo extremamente técnico, muito mais direcional que o índice, muito mais fácil, inclusive, apesar de ser mais alavancado, mais caro, mas é muito mais fácil operar mini dólar do que mini índice, isso sem sombra de dúvida. Mas qual que era o maior problema para eu operar um mini dólar? É que essa conversa de correlação, se o índice está subindo, o dólar está caindo, isso me arrebenta. Me arrebenta em qual sentido? Vocês sabem que eu gosto de trade longo, eu não gosto de trade curto. Então, o que acabava acontecendo várias vezes é que eu estava ali acompanhando os dois, estava com os dois na tela, muitas vezes eu estava posicionada nos dois, e assim que o dólar ameaçava dar uma ciscada para um lado que poderia fazer com que eu entendesse que a minha operação do mini índice fosse azedar ou ia piorar, eu mudava o meu comportamento no índice. Eu começava a proteger mais justo. Gente, hoje, normalmente, eu deixo o trade andar, eu fico a 250, 300 pontos de distância do preço, enquanto muita gente por aí faz o trade com alvo de 150 pontos, de 200 pontos. Entenda, eu não estou falando mal de quem faz isso não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo do meu perfil. Esse é o meu perfil de trades longos. É claro que quando volto eu devolvo mais? É óbvio que sim. Mas por isso que eu faço parcial. Geralmente eu faço parcial com o tamanho do meu risco, ou às vezes mais, dependendo da onde foi a entrada, a distância que tem para ter algum bloqueio. E depois eu fico a 250, 300 pontos. Tá? É lógico, isso em dia de tendência, né? Em dia lateral, amarrado, não adianta, porque não vai andar, vai ficar indo e voltando, não adianta. Então, mas o que acabava acontecendo? Poxa, eu estava lá num trade lindo, protegendo o índice bonitinho, o dólar do nada virava, putz, o dólar está fazendo isso, o índice vai fazer isso, vai fazer o lado contrário. Aí eu falei, putz, vai subir, vou devolver. Não, vou proteger mais justo. Aí eu protegia justo, me tirava e continuava indo para o lado certo, onde eu deveria ter ficado, não deveria ter mexido. Então, isso começou a me incomodar um pouco. Então, ou eu operava um, ou eu operava o outro. Eu evitava estar posicionada nos dois ao mesmo tempo. Só que o que acaba acontecendo é que na maioria das vezes dava entrada em um e dava entrada no outro. Se eu estava comprada em um, eu estava vendida no outro. Então quase sempre acontecia a mesma coisa, só que eles se movimentam de formas diferentes. Então, mesmo tendo ali alguma oscilação, alguma pequena correção, não significava que ia reverter a direção, né? Era só uma pequena correção, mas já era o suficiente para mudar meu comportamento. Então, eu cheguei à conclusão que eu só opero o dólar quando eu não estiver posicionada no índice, ou porque já deu entrada, ou porque o índice está extremamente lateral, eu não vou fazer nada, aí se o dólar der oportunidade eu faço, e com isso foi ficando cada vez menos frequente. Às vezes eu fazia um trade no dólar no dia, aí daqui a pouco eu estava fazendo um trade a cada 2, uma vez por semana, e aos poucos foi praticamente minguando. Hoje em dia, sei lá, se eu faço 3 vezes a operação no dólar no mês, é muito. Então, esse é o maior motivo. Aí é lógico, né? Eu sempre deixo muito claro para todo mundo, eu não minto, eu não invento, eu sou extremamente transparente. Gente, eu sou básica. Esse negócio de ficar estudando 300 coisas diferentes, de novo, cada pessoa tem um perfil, esse não é o meu.
Eu não tenho o mínimo de vontade de ser aquela pessoa pica naquele assunto, de falar, não, essa pessoa manja demais de macroeconomia, do porquê disso. Não me interessa, gente. Eu quero ver o gráfico mexendo e saber para onde eu tenho que fazer meu trade. É isso, eu sou trader, é isso que eu sou. Eu sou mentora, sou educadora, muito mais educadora do que qualquer outra coisa, mas eu sou trader, eu gosto ali do skin the game, eu gosto da operação, eu gosto da adrenalina de estar ali na tela. Então, essa coisa de, não, porque se você analisa que isso fez tal coisa, se o índice de não sei das quantas, se o DI faz isso, daqui, aquele mundo de coisa, aquele mundo de análise para fazer o mesmo, não digo no mesmo ponto, porque quase ninguém para renda, mas para fazer a mesma entrada, para pegar os mesmos pontos, sabe, gente? Para mim não faz sentido. Eu sei que conhecimento é algo que ninguém te tira. Uma vez adquirido, conhecimento te pertence. Mas eu prefiro gastar minha energia com outras coisas, sabe? Então, eu não sou do tipo, não adianta, não é o meu perfil. Não, eu vou estudar o livro de 300 especialistas em mercado para aprender por que, que o preço caiu, por que o preço subiu, ou por que, que o fulano falou. Não me interessa, gente. Eu tô vendo o gráfico mexendo e eu vou, sabe? Então, essa sou eu. Essa é a forma que eu faço as coisas. Então, é assim, eu sei que tem muitas pessoas que falam, da correlação índice dólar. Tem ou não tem? Não sei. Eu sei que na maior parte do tempo, se não tá caindo, não tá subindo. É coincidência? É por acaso? Ou é porque... Não me interessa. Eu passei dessa fase de querer entender essas coisas. Não é meu perfil. Mas aí você vai ficar para trás, porque não me interessa, gente. Eu não estou em competição, não estou me comparando a ninguém, não quero ser melhor que ninguém, eu quero garantir o meu, sabe? Eu sou muito ali do meu mundinho. Então, assim, existe a correlação? Não sei, deve existir. Eu olhando, acho que existe, porque se um cai, outro sobe, quase sempre. E aí basta ir para o lado contrário que você falou para quem está mentindo, porque estão os dois caindo, os dois estão subindo. Então, para evitar esse viés, eu prefiro não operar os dois ao mesmo tempo. Então, é o que acontece. E como eu quase sempre estou operando o índice, não sobe espaço para o dólar. Então, com isso, eu fui mudando a minha energia para outros ativos que eu acho que não vai ter essa possível correlação. Ou se tem, eu ignoro, não sei, enfim. Então, o que eu hoje prefiro fazer? Ao invés de ficar no dólar, e lembrem, hein? Eu falo pouco do dólar, mas o dólar é um ativo direcional. Eu não sei se é porque entraram os criptoativos na B3, né? Bitcoin, Solana, Ethereum, e muitos migraram porque a margem é menor. Então, tudo bem, a gente está falando, mas está falando de CPF, tanta gente assim ia fazer essa diferença? Não são só CPFs, né? Tem muitas instituições também. Então, eu não sei se esse povo migrou, migrou não, dividiu o capital nos ativos, ou entrou com novo capital nos outros e manteve que tinha em dólar, não sei. Eu sei que o dólar, na maior parte do tempo, ele está fazendo uns dias ridículos, gente. Olha o range que ele está trabalhando, apesar que ontem o índice também ficou super lateral, eu estou no 5R. 5R fazendo 63 box num dia. Gente, isso é absurdo. Olha como esses movimentos estão pequenos. A gente está falando aqui de movimento topo-fundo. Isso que eu estou pegando um movimento só maiorzinho, 22 pontos. Jesus, eu sou da época que o negócio andava entre topo e fundo dentro de um dia 100 pontos. E isso falando, operava lá em 2005, 2010, em que o dólar movimentava super pouquinho. Eu sou da época de 2020 em que era tiro, porrada e bomba, o negócio andava demais. Então, eu estranho muito esses dias com esses ranges tão curtinhos, movimentos tão curtos. Eu falo, gente, eu que gosto de trade longo, imagina, ia ficar o dia inteiro para o negócio andar 10, 15 pontos. Tudo bem, aí você pega aqui um dia uma exceção, andou um pouco mais. Mas, então, eu acho que ele está muito amarrado. Não que ele se torne ruim por conta disso, mas está fazendo movimentos bem mais curtos. Para a forma que eu opero, que é de tendência, fica um pouquinho mais chato. Por quê? Porque a minha principal forma de operar é o cruzamento. E o cruzamento por si, ele já é atrasado, vocês concordam? Porque o movimento iniciou, até ele perder as médias, aquela coisa toda, eu já vou entrar atrasado. E aí, se o treino anda, eu vou entrar para ele andar, sei lá, 5 pontos, 8 pontos e voltar. É pouco. Eu sei que quem opera pesado acha 5 pontos no mundo. Eu vejo pessoas, né,
no mercado financeiro, nossa meta são 10 pontos de dólar na semana. Eu falo, Jesus, eu buscava isso por operação no dia. Então, assim, é outro perfil, porque são pessoas que operam ali com pata de elefante, né? Então, qualquer mexidinha que dá um capital muito alto e a pessoa opera buscando poucos pontos. Mas eu não, sempre tive o perfil de trades longos. Então, para mim, ficou muito ruim. Mas é claro, a gente está falando isso, mas segue dando boas oportunidades. Se pega esse pullback aqui, por exemplo, o movimento inteiro dele deu 20 pontos. 20 pontos top, 20 pontos tá joinha. É claro que quanto mais contratos, melhor, mais lindo vai ser esse resultado. Mas ele segue dando boas oportunidades. E é aquela mesma coisa, ele é mais técnico. Respeitou topos e fundos, dificilmente você vai ficar perdendo. Lógico, com gerenciamento bem aplicado. Mas, quando a gente analisa, ele está fazendo um movimento descendente, não tem por que eu comprar. Igual, é o que eu falo. A maior parte das minhas operações são operações de tendência. Eu opero contra a tendência? Sim, muito pouco, quase nada, mas eu também opero contra a tendência. Mas geralmente eu opero contra tendências em tendência em dias mais laterais. Que aí eu opero o oscilador e fico pegando ali movimentos mais curtos. Apesar que no dólar também nunca gostei, não. Eu sempre preferi operar somente tendência. Então, se a gente olha aqui, tá fazendo um movimento descendente. Eu corro o risco de tomar um stop em um pullback, ok. Mas fazendo compra não vai acontecer, porque não é a forma que eu opero. Então, assim, dólar segue sendo muito bom, possibilitando trades mais curtos, né? Não tá dando ali aqueles trades longos. Nossa, gente, eu já cheguei a postar várias vezes, eu numa operação do dólar, que estava pagando 40 pontos, 50 pontos no mesmo trade, sem parcial. Porque estava andando lindamente. Eu sou da proteção, vocês sabem, eu gosto de trade longo. Quando eu devolvo muito, devolvo lembrando, né? Eu só faço trade longo e deixo ele andar depois que eu tô com o meu ganho mínimo protegido. Não é que eu vou deixar, andou muito, volta e me estopa porque eu deixo. Não, de jeito nenhum. Trade ganhador não vira perdedor no meu ponto de vista. Pelo menos eu penso assim. Não estou falando ganhador, já andou um ponto, voltou, né? Mas é um excelente ativo. Então, na verdade, aí o que eu queria falar para vocês com relação a isso? Eu me sinto mais confortável operando o índice. Ao invés de eu ficar no dólar, eu substituo por Ethereum, Solana, Bitcoin. Apesar que esses ativos tem dia que eles ficam mais travados também. Depende muito de como está o mercado cripto. Como é um mercado que eu tenho menos informação, eu não sei exatamente o que está acontecendo, por que hoje está mais amarrado, hoje está movimentando mais. Então, eu opero com mais cautela. Então, são ativos que dificilmente vão me dar o retorno financeiro que eu gostaria de ter. E por quê? Porque, obviamente, como ele é mais volátil, eu vou operar menor, vou colocar menos capital em risco, exatamente pelo fato de, do nada, eles mexem assim, você está num lado, eles simplesmente vai embora. Mas é para isso que existe stop. Sim, mas pula stop também. Tem spread, às vezes aquele pula sua ordem, até você conseguir zerar, você já toma um prejuízo considerável. Então eu prefiro ir com cautela e com gerenciamento bem mais conservador para não ter esse tipo de risco. E eu migrei, né? Eu foco a minha energia principalmente em Nasdaq, que é o que eu sempre falo para vocês. Lógico, eu continuo fazendo day trade em ações, a maioria sabe disso. Rente é minha queridinha, ela está sempre ali pagando alguma coisa, né? Dificilmente termina um dia negativo em rente, porque sempre vai dar oportunidade, sempre que eu digo assim, 2 ou 3 trades no dia vai aparecer. É claro que às vezes é uns tradezinho bem furreca, mas difícil não dar oportunidade. E eu gosto muito. Eu até gravei um vídeo esses dias, né, falando da questão de operar as ações. As pessoas ainda insistem em não dar atenção para operar as ações, mas eu vou seguir batendo na tecla. Operar ações é vida. As pessoas se matam operando o mercado futuro e desperdiçam fazer day trade em ações. Hoje, inclusive, um seguidor comentou no meu vídeo de ações, falando, né, que algumas pessoas do mercado que ele segue falam que não é legal operar ações porque é extremamente caro. Aí
eu vou dar a minha opinião essa de uma pessoa que opera ações no day trade há, sei lá, 4 anos. Sempre operei, fiz day trade em ações, nunca parei, e sempre foi onde eu menos tive prejuízo, sempre onde eu menos perdi. O que acaba acontecendo, que era algo que eu fazia no passado também. Eu vou pegar exemplo dessa tela aqui, no rente, nesse momento. Daqui do ponto de entrada ao máximo que esse trade andou, deu 86 ticks. Seriam R$ 86 por lote. Ah, mas você não vai sair aí, vai esperar perder a média, aquela coisa toda. Ok, daria 40. Foi metade que devolveu. Mas vamos falar da pessoa que trabalha com um alvo de 50 ticks. 50, tá? Vou colocar aqui, ó. A pessoa coloca aqui o alvo de 50 ticks. Esse aqui pagou. Esse aqui, obviamente, pagou também. Ambos pagaram mais, ok. Lembra que eu falei? No geral, dá 2 ou 3 entradas no máximo? Hoje deram 2 entradas. Ok, 2 entradas de cruzamento, né? E pullback tem mais entradas. A gente está falando aqui, se foram hoje 2 entradas de 50 ticks, que são 50 centavos, sim, que dá R$ 50 por lote. Aí eu vou falar para vocês. Ó, vou colocar até a calculadora aqui na tela, para vocês entenderem exatamente sobre o que eu estou falando e o que esse seguidor comentou das pessoas que ele ouviu essas pessoas falando que operar ações não é legal, porque é extremamente caro. Realmente, operar ações tem um custo bem mais alto do que o mercado de futuros. Isso é indiscutível. Só que o que acaba acontecendo? Vamos lá. A pessoa que entrou aqui com um único lote e pegou 50 centavos, ó, vamos pegar aqui, ó, 43,56 vezes 200. Por que vezes 200? Comprou 100, vendeu 100. Transacionou 8.712. Eu vou fazer mais certinho ainda, para não vir os chatos de quintão, falar que eu fiz a conta como se tivesse feito a mesma coisa. 43,38 vezes 100. Opa. Para fazer bem bonitinho, tá? 48 vezes 100 vai dar os 4.300. Oh, meu Deus do céu. Bora voltar aqui, ó. 43,38 vezes 100. Agora sim, 4.338. Digamos, né? Então, que nesse caso, eu tô falando da pessoa ter feito um trade de 50 centavos, ok? Então, vai ser mais 50 centavos. Então, significa que vai ser 4.388. Então, eu vou colocar aqui mais 4.388. Então, esse foi o valor financeiro transacionado nesse trade. Um único lote. Deu quanto? Isso aí, vezes 0,0365%, que é o custo da ação. Então, nessa operação, a pessoa ganhou R$ 50 menos 3,18, que foi o custo que ela teve nesse trade. Então, deu 46,82 o resultado desse trade. Eu não estou falando fora imposto, obviamente, né? Então, essa pessoa que entrou com um lote deu 46,82. Olha a diferença, R$3 de custo para 50 de ganho. Ok. 3,18 foi o custo dessa operação. Aí existem muitas pessoas que fazem diferente. Ela entra com 10 mil papéis. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar 10 mil papéis, eles são 10 lotes. Não, 10 lotes não, são 100 lotes. Então, se ela entrou com 10 mil e cada lote tem 100, ela entrou com 100 lotes, ok? Então, o que a gente vai fazer? Aquele mesmo valor de 4.388 vezes 200, por que 200? 200 lotes. Ela transacionou 877.600. Então, ela vai pagar o custo em cima desse valor. Olha que diferença. Aí é aquela mesma coisa. A gente já sabe que é 3,18 por lote. Se são 100 lotes, vezes 100, essa operação deu R$318 de custo. Somente de custo. Só que o que essa pessoa faz? Ela entra com 10 mil papéis e ela não vai buscar 50 centavos. Ela vai buscar 10 centavos.
10 centavos são R$10, vezes 100 lotes, dá R$1.000. Aí você tira os... Quanto que deu? 318, 315, sei lá, já não sei. Sobrou 682. Olha a diferença. Ainda assim, se ganha dinheiro, se ganha bastante dinheiro, mas você está tendo um gasto de 31% do seu ganho com custo. É muito alto isso, é extremamente alto. Então, o que essas pessoas fazem? Elas entram com a mão muito pesada, só que elas colocam um alvo muito curto. É muito gasto que se tem, é muita despesa que se tem para sobrar líquido, 682, líquido fora imposto. Vou reforçando aqui. É muita coisa. Olha a diferença se nesse mesmo cenário a pessoa com esses 100 lotes, ela ganhasse R$50 por lote vezes 100. Esse mesmo trade daria R$5.000. E esses R$5.000 mesmo, menos os mesmos 318 de custo, olha a diferença. Qual é o impacto do custo dentro do trade da pessoa? Dá quanto? Sei lá, 6, 7%? Mas por aí? Olha a diferença. Num caso, 30% foi custo. No outro, 6%. Então, percebam, o custo fica muito alto quando a pessoa opera com muitos lotes para ter um alvo muito curto. Nas ações, não vai dar certo. E eu digo isso por experiência própria. Porque eu também fazia isso. Eu não operava com tantos contratos, mas eu operava com 2.000, 3.000 papéis. E o que acabava acontecendo na maior parte das vezes? Eu fazia R$1.000, R$1.200 de ganho no dia. 400, 500 era de custo. Eu falei, gente, mas não faz sentido. Tem coisa errada. Por quê? Da mesma forma que eu meio que aprendi a ver as pessoas buscando poucos centavos de ganho, eu meio que comecei a fazer a mesma coisa. E vi que operar as ações poderia ser uma mina de ouro, igual eu brinquei no vídeo que eu fiz, no último. Por quê? Exatamente por essa questão. Porque se você coloca o número de papéis igual aqui, 50, gente, mas não são todos que pagam 50, ok, não são todos, mas paga duas vezes, a maioria pagam duas vezes. Mas, colocou 50 por lote, e você entrou com 5 lotes, já deu R$250, e você vai pagar R$3,18 de custo. Poxa, uma única operação, R$250 para uma conta pequena, tá ok? Porque aqui você vai usar uma margem 40, 4, 8, uns R$220 mais ou menos de margem para operar com 5 lotes. Você vai ganhar 250 no trade que pagou e vai pagar 3,18. 3,18 de custo não, né? Você vai pagar 3,18 vezes 5. 3,18 vezes 5. Aí você vai pagar 5,90 de custo numa operação de 250. Então fica ok. Não é barato. A gente é acostumado a descontar de mini índice lá 50 centavos por contrato, você vai passar para 3,18, poxa, é muito mais, né? Mas mesmo assim ainda fica rentável, considerando que nas ações você consegue ter ali 2, 3 vezes o seu lucro, o seu risco, e isso acontece 2, 3 operações no dia, você consegue fazer isso. Então, isso é bastante interessante. Então, eu nunca deixo de operar as minhas ações. Por quê? Porque elas, você faz ali 1, 2 tradezinhos, já deu R$500, R$600. Aí você pega, ganhei 600 nas ações, ganhei, sei lá, mais um tanto no índice, de repente você operou ali Bitcoin ou alguma outra cripto e deu mais... Aí quando você vai ver, poxa, no dia você fez uma grana. Aí vão falar, até parece que a pessoa consegue fazer isso. Consegue, gente, é lógico que consegue. Não consegue quem não tem gerenciamento e não tem disciplina. Porque vai ter dia que você estopou no índice, sim, poxa, mas aí você ganha nas ações. Então um meio que cobre o outro. Hoje tal ativo não estava legal ali, eu estopei, mas esse aqui eu tive gain. Gente, assim, é simples. Eu concordo, tem pessoas que não conseguem. Poxa, eu não consigo dar conta de um, imagina 2 ou 3. Cada pessoa está no seu momento. Nas ações, é o que eu falo. Deixa um alarme no Profit para quando acontecer, igual no meu caso, que eu praticamente só opero cruzamento e pullback nas ações, eu deixo ali um alarme para o cruzamento no renco menor, a hora que fizer o barulho, eu falo, opa, vai cruzar lá, já deixa eu dar uma olhada, é uma entrada boa, não é? Faço a minha análise, entro, coloco minha ordem lá, eu não tenho que ficar pagiando, gente. Igual eu falo, o povo tem a mania de ficar pagiando o trade, eu não sei para quê. Porque a gente fica olhando para a tela, não vai fazer com que dê gain ou que dê loss.
Então, entrou com um ordem oco, deixa o trem ali pronto. Ah, diferente em ativo muito volátil, pode pular a ordem nas ações, um trem que para pular as ações só se acontecer alguma desgraça forte que pode acontecer, igual a Vale, que já teve queda de barreira, lá, aquelas coisas todas, mas é ali aquela super exceção, né? E por isso que é interessante nunca operar alavancado demais fora do gerenciamento, para numa situação dessa o prejuízo ser ali menor, né? Mas, enfim, aí eu estava falando dessa questão das ações. Então, hoje, eu diversifico os ativos, né? Majoritariamente o mini índice, opero, faço meus trades nas ações quase que todo dia, um outro dia não, quando está muito mais corrido, igual ontem, que Jesus amado, os alunos me chamaram lá que mal estava dando conta dos meus trades, quem dirá fazer mais outras coisas. Então, mas você consegue, pô, ali deu ruim, esse daqui tá bom, esse aqui vai dar possibilidade. Então, você consegue. E Nasdaq, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a minha queridinha, porque tem bastante liquidez, ó, tem vários ativos, tem ouro, tem mais um monte de coisa. Mas aí eu também acho que é demais até para mim, porque senão eu só fico em cima disso, fico caçando a entrada tudo quanto é ativo. Eu percebi que eu melhorei muito os meus resultados quando eu escolhi ficar em um ativo só. Na verdade, na minha conta pessoal, eu opero Nasdaq, Bitcoin e Ethereum. Isso no mercado global. Eu opero esses 3 ativos no horário comercial, eu não opero à noite. Na B3, eu opero as ações, que também com foco menor, mini índice, mini dólar, raramente, como eu falei para vocês, e tenho operado bem pouco Bit, Ethereum na B3, porque aí não faz sentido, né? Eu vou operar na B3, vou operar na Global mesmo, né? Não faz sentido. Então, eu não opero mais na B3, é muito raro. Aí, Nasdaq, quando a gente olha, a diferença da liquidez é um negócio absurdo. Então, se a gente pega aqui, ó, por exemplo, aqui eu tô na minha conta, eu tenho uma conta funded na Ilus. Eu opero pela Ilus, além da minha conta pessoal. Se a gente pega esse movimento aqui, dos 165 pontos, gente, isso aqui é muito dinheiro. Então, esse movimento aqui deu $300 com um único micro de Nasdaq. Ó, eu tô falando um micro, não é 0,01, é um micro. Isso aqui, esse movimento deu $300, um pouco mais até de $300. Logo na sequência, você tem mais um que pagou aqui bastante, voltou. Para quem não sabe, igual é o meu caso, que eu seguro esses trades, eu praticamente ia ficar nessa operação, né, até a hora de fechar o mercado, ou dependendo do horário já ia ter fechado, mas quase mais um trade de $300. Hoje eu fiz $551. Então é assim, Nasdaq possibilita muito. Tem stop? Tem. É a mesma coisa que eu ensino para vocês. Mercado está lateral, desenha caixote, igual hoje. Hoje foi exatamente bem interessante. O mercado estava ali, né, na expectativa das notícias, aquela coisa, ficar fora, não pode operar notícia. O mercado mexe, você espera ele decidir para onde que vai, aquela coisa toda. Fez um caixotinho e ficou no vai e vem. Saiu do caixote, perdi essa queda linda aqui, daria mais $200, praticamente quase $200, né? Que aí foi a queda inteira. É óbvio que a gente não pega o movimento inteiro. Mas ele saiu desse caixote, perdeu o caixote. Perdeu o caixote, próxima entrada está validada. Validada, fazendo análise, está tudo ok, se não está. Olha esse movimento. Então, dá muitas possibilidades, mas muitas. Foi ontem, eu fiz uma venda maravilhosa, ó. Olha essa venda aqui, é a mesma coisa. Olha o tanto que andou. Sabe, é você ter pouca exposição para um retorno alto. Gi, mas e se eu operar na minha conta, com capital fracionadinho, pequenininho? Você vai fazer facilmente $50, $30 com 0,01. Isso se você deixar o trade rolar, né? E ficar protegendo, voltou um pouquinho, vai ficar ganhando de pouquinho em pouquinho. Mas você tem essa possibilidade. Então, é muito a questão do perfil de cada pessoa. Eu, como gosto de trade longo, eu estico mais os meus trades. Mas, querendo dizer que
Para que eu vou ficar me matando desesperadamente, sendo que eu tenho um mercado que diariamente me dá a possibilidade de ter ganhos com mais facilidade? Quando eu digo facilidade, eu digo de liquidez, eu digo de tomar um stop e ter tranquilidade para entrar de novo em outra operação, porque daqui a pouco o mercado vai movimentar e vai te dar oportunidade. Não vai ficar aquela coisa amarrada o dia inteirinho, você esperando uma oportunidade, negócio lateral, 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 você impaciente. Então hoje eu foco a minha energia dessa forma. Fica muito mais tranquilo e a minha sugestão é que vocês façam isso. Ficar só na dependência de um único mercado é muito complicado. E cada vez mais eu venho estimulando os meus alunos a tentarem mudar isso, sabe? Buscar outras coisas. E aquilo que eu falo, tem Active Trade, tem Zero Markets, tem FX Globe. Você tem várias corretoras, é claro, elas vão exigir um depósito mínimo inicial, mas você consegue operar com um micro lote, com fraçãozinha muito, 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 muito pequenininha. E aí, para você aprender, você vai perder pouquinhos, centavos em alguns ativos. Nasdaq, ela é mais cara, então é difícil você conseguir ter um stop menor que $7, por exemplo. Só se você operar no renco muito baixo. Eu não gosto de renco muito curto, muito ruído. Mas se você operar no renco menor, você consegue ter ali um stop de $5. Ah, não é tão barato assim, né? Se você for converter isso para real, obviamente. Mas você tem outros ativos, igual pares de moeda, aí você vai ter centavos de top. Então, você tem várias possibilidades. Então, eu reforço, eu tentaria focar a energia em outros mercados também. Certo, mas hoje eu queria falar sobre isso. Falar o porquê que eu não tenho operado mini dólar. Acaba perdendo um pouco de sentido, eu não preciso operar todos os ativos do mundo. Vários ativos bons, né? Vários ativos que vão dar possibilidade de ter ganhos. E o principal é que mesmo que você leve stop, você tem oportunidade de reverter aquele resultado. Reverter que eu digo dentro do seu gerenciamento, né? Não para ficar, perdi, agora vou ficar fazendo 300 trades até recuperar o que eu perdi. Não, estou falando de seguir as suas operações, porque stop faz parte, né? Não dá para todo trade que a gente entrar vai dar gain, não existe. Então, puxar a energia de vocês para isso, para vocês tentarem pensar com carinho em outras possibilidades também, porque você vai conseguir ter... E sem contar, né? Por exemplo, na Active Trade você consegue operar o mini índice e o mini dólar também. Então você pode ter uma conta e ter os dois mundos unificados ali. Que é o que eu falo, vários alunos migraram, saíram das corretoras daqui, foram para Active, por exemplo, para as outras corretoras, porque consegue operar mini índice e mini dólar, tudo bem. É aquela coisa, né? Uma vez que você opera outros ativos, você olha para o índice dólar e fala, meu Deus, esse negócio não anda, não dá possibilidade. Mas, para quem tem receio de, poxa, mas eu não opero nem mini índice bem ainda, eu vou para outro ativo, às vezes você vai se sair melhor, porque você tem mais liquidez, fica menos lateral, você talvez consiga melhorar a sua leitura, porque o mercado ajuda. Certo? Eu queria fazer um vídeo curto, ficou extremamente longo. Espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, dúvidas, me perguntem. Se não me seguem ainda, de novo, lembre de me seguir nas redes sociais. Tem o link do grupo do Telegram aí na descrição. Para que esse grupo? É para bater papo, trocar experiência, desabafar, um ajuda o outro. Não é um grupo de sinal, nada disso, mas ali é onde é uma comunidade que tenta se ajudar, tenta um contribuir com o outro de alguma forma. Eu sempre estou ali para tentar tirar algumas dúvidas também. Nem sempre eu consigo responder prontamente. Essa semana estava super tranquilo. Uma hora que chega perto de mentoria, que aí entra os alunos com um monte de dúvida, aí a minha atenção fica totalmente dedicada para os alunos. E falando nisso, mentoria está aberta, lembrando que são poucas vagas. Se você não fez sua inscrição ainda, tem o link também na descrição. Mentoria vai acontecer no dia 2 e 3 de fevereiro. Vagas são limitadas, eu faço para pouquíssimas pessoas. Então, caso você tenha interesse, nessa mentoria está com cupom de desconto de 26%. Se você tiver interesse, até o dia 15 tem desconto, depois não tem mais. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.